paz, Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Marcos, capítulo 12, verso 25 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Perdoa as falhas, pensamentos, atos, omissões. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e todo mal. Santo de Israel, guarda nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor. Guarda, Senhor, nossos bens. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e todo mal. Pai, venha transformar, venha tocar nos corações, Senhor. Venha ser, Senhor Jesus, resposta de oração, em nome de Jesus. Passa bálsamo, Senhor, na ferida. Passa bálsamo, Senhor, nesse coração. Ressuscita a esperança, a alegria de te servir, Senhor. Que eles venham viver para algo maior, Senhor. Pai, venha trazendo entendimento, Senhor. Pai, venha renovar a nossa esperança, Senhor, na salvação todos os dias, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque quando ressuscitarem dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. Jesus respondendo aqui, né, aos saduceus, né, que eles ali não acreditavam que existia a ressurreição. Então, eles estavam indagando Jesus, né? Que se alguém morresse, deixasse uma mulher e essa mulher ali não deixasse filho e ela casasse novamente ali, né? Com alguém da tua irmã, da sua descendência daquele homem que morreu, para dar filhos, né? Então, se essa mulher tivesse sete homens, né? Se nenhum desses homens desse filhos e ela tivesse 7 ali irmãos, né? Qual deles, quando morresse ali, seria o marido, né? Quando morresse essa mulher e ela tendo casado com 7 para tentar ali levantar descendência para aquela família, qual deles seria o seu marido? Então a resposta de Jesus foi essa, que porque quando ressuscitarem dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Por que Jesus disse isso? Porque os anjos, eles não precisam procriar. Eles foram feitos anjos, eles não precisam, né, procriar. Mas o homem na face da terra, Deus disse, né, multiplicai-vos, né, casai e multiplicai-vos. Então, o casamento foi dado para multiplicação, para crescimento, né, ali da humanidade. Mas quando nós morrermos, quando o ser humano morre, não é necessário mais isso, porque ele vai receber um corpo glorificado. Ele vai para o céu com o Senhor. Então, o Senhor estava dizendo, olha, não fique preocupado quanto a isso, né? Porque eles achavam, como que pode haver ressurreição? Porque vai haver uma bagunça lá, porque se já casou com 2, 3, como que essa mulher vai ser mulher de quem? E Jesus está dizendo assim, olha, não se preocupe, porque lá no céu não vai precisar de procriar, não vai precisar de ter, né, ali a multiplicação dos seres humanos, porque não vai ter morte, não vai haver morte, não vai haver dor, então não vai ser necessário, né, procriar, mas serão como os anjos que estão no céu, isso no sentido de que os anjos não procriam, nesse sentido que Deus estava falando ali, né, Jesus estava falando, que não era necessário procriar. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, né, os mortos que ainda irão ressuscitar, está falando a respeito dos cadáveres. Jesus estava falando aqui a respeito dos corpos mortos, né? Não tendes lido no livro de Moisés como lhe falou Deus na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, quando ele diz ali, olha, eu sou o Deus, né? O Deus de Abraão. Então, Abraão já, quando Deus falou com Moisés, Abraão já não existia, né? Quando ele falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele estava falando de pessoas que fisicamente já não estavam mais aqui. Mas ele dizia, eu sou. E Deus, quando ele declara eu sou, ele está se referindo ao Espírito, porque ele não é Deus de coisas mortas. Ele não é Deus do morto, mas ele é Deus, ora, ele não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. A própria palavra do Senhor dizendo. Então, Deus, ele está falando de
se ele está afirmando, eu sou o Deus de Abraão, nos traz um conforto, dizendo, olha, Abraão vive, Jacó vive, Isaac vive. Né? Eu não sei qual é a perca, porque muitas das vezes a gente se pega nas lembranças, né? E muitas das vezes a gente se entristece com as percas. Todos nós tivemos percas. E nós ficamos ali, né, entristecido. Mas nós temos que saber que aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que confiam no Deus poderoso e santo, o Criador do céu e da terra, ele não está morto, né? Morreu um corpo físico. Ora, ele não é Deus de morto, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Por que nós erramos? Porque muitas das vezes ficamos questionando porque levou, porque tirou, né? E mal nós damos conta de tudo que Deus tem nos ensinado, assim como eles ali. Olha o que diz em Eclesiastes 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Então, se o pó volta à terra, o espírito volta a Deus. Então, nós não temos que temer, nós temos que nos alegrar. Aquele que está em Cristo Jesus, né? Ele está guardado. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Eu vou ler aqui no capítulo 5, verso 1 em diante. Diz assim: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, né? Mas eterna nos céus, eterna nos céus. Então nós temos um edifício não feita por mãos, né? Mãos humanas, mas nós temos uma eterna nos céus. Então isso quer dizer, nós temos uma garantia do Criador, de que se o nosso corpo físico se desfaz, nós temos uma morada eterna. Nós temos uma morada eterna. Então, todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele tem uma promessa de vida eterna. E por isso, também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Então, nós temos que todos os dias, nosso corpo físico, nosso corpo, ele geme, né? Ele geme, querendo. E nós temos que todos os dias alimentar a nossa fé, crendo que todas as percas que nós tivemos nessa terra, ela é passageira. Que tem algo maior, porque Jesus aponta para algo maior, porque Deus aponta para algo maior. Não existe somente essa vida e acabou. Não existe somente esse corpo e desceu à sepultura e acabou. Não, Deus está garantindo, olha, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Isso é, se o nosso corpo, né, se desfazer, adoecer, falecer, nós temos um corpo glorificado. Todos os santos receberão, vai obter, né, na ressurreição um corpo glorificado. Mas enquanto isso, a palavra do Senhor diz que o pó volta à terra, mas o espírito volta a Deus. Estar com Deus é a melhor coisa que possa existir. Aqui na terra nós temos decepções, aqui na terra nós vamos ter afronta, aqui na terra nós vivemos numa plena batalha espiritual, numa guerra espiritual. Mas com Deus nós temos a vida eterna, aleluia. E por isso também gememos, né? Aleluia. Então nós temos que, pela fé, né? Nós temos que exercer isso pela fé, trazer a memória, que toda vez que vir a tristeza, o luto, pensar da perca, que nós venhamos reavivar a nossa mente, o nosso coração, crendo e confiando, né? Como eu disse, todos nós temos percas, né? Tem percas que são na alma, dolorida, e nós temos essa palavra trazer, se alimentar da palavra. Talvez você perdeu um filho, talvez você perdeu uma mãe, um pai, talvez você perdeu o esposo, eu não sei quem você perdeu. Todos nós temos percas, né? E às vezes aquela pessoa que pagou o preço de oração orando e o milagre não aconteceu. Quantas vezes nós paralisamos diante dessas situações e pensamos, Senhor, por quê, né? Mas nós temos que crer que Deus, ele tem algo, um plano muito maior que nós não podemos imaginar.
que nossos olhos não podem ver, nossos ouvidos não podem ouvir e nem sequer desceu ao nosso coração. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, olha, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Então, nós temos que querer, almejar o céu, onde nós vamos receber um corpo, né, incorruptível, né, um corpo glorioso. Se todavia, estando os vestidos, não formos achados nus. Então, nós não podemos ser achados desprovidos, né? Nós temos que estar revestido da fé. Nós temos que estar, se todavia, estando os vestidos, não formos achados nus, nós temos que estar achados, cheio de fé, naquilo que Jesus fez por nós na cruz, confiando e crendo na remissão dos pecados, crendo que Jesus pagou o preço na cruz por nós, crendo que nós não estamos lutando por coisas materiais, por coisas terrenas. Isso tudo Deus acrescenta àqueles que nele buscam, mas que nós vivemos para algo maior. Que hoje Deus possa confortar o teu coração, que hoje Deus possa derramar a graça e a misericórdia dele sobre a tua vida. Que hoje você possa se desfazer de toda tristeza, de toda mágoa, de todo engano, que você possa tirar as culpas, que você possa tirar as acusações, que você possa entender que tudo está no controle de Deus, que tudo está, nada foge do controle do Senhor. Aleluia, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, né? Então, porque a morte, né, parece ser um inimigo do homem, né? Mas nós temos que olhar para a ressurreição, nós temos que olhar com um olhar de entendimento que a morte, ela não é inimigo do homem, mas ela aponta para algo muito maior, para uma ressurreição vindoura, né? Não porque queremos ser despidos, ninguém deseja morrer, né? Nenhum está disposto a morrer, né? É uma carga assim que quando fala da morte todos temem, mas quando nós vivemos para Cristo, né? Nós temos que nos desligar dessas coisas materiais, mas vestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, que nós venhamos estar revestido, mais revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, nós temos que estar revestido, né, de toda a fé, de toda a glória de Deus. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Então, quem nos preparou para para esse processo foi Deus. É Deus quem nos prepara para isso. Na confiança, porque se nós cremos em Deus e no que Jesus fez por nós, nós temos que ter plena confiança naquilo que nós cremos. Aí seria em vão nós falarmos da palavra de Deus, seria em vão você ir para a igreja, ler a palavra de Deus e você não ter essa plena confiança de que a morte, ela é um processo que é necessário, que aponta para algo muito maior, o qual nos deu também o Senhor, né? O qual também nos deu o penhor do Espírito Santo. Então, nós temos que crer que essa é a garantia. Deus deu para nós, né, o penhor, isto é, o Espírito Santo de Deus. Através de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né? Então, isso é uma das garantias de Deus, né? Que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus como penhor, isto é, olha, esta é a garantia. Você quer uma garantia daquele ente que você perdeu, que um dia você vai ver, que você vai encontrá-lo? Por enquanto, eu creio, né? Essa é a minha visão. Que Deus não permite eles verem, falarem, observarem aqui na Terra, né? Talvez por algumas exceções, nós não sabemos tudo de Deus. Ele é poderoso, é santo, tudo ele pode. Mas eu creio que Deus não vai permitir quem foi ficar olhando aqui o que está acontecendo, porque esse mundo é corrompido. Então, né, não seria justo, a pessoa já foi, né? Deus levou
ela está em Cristo Jesus, ela está em Deus, ela está guardada em Deus, ela não está participando aqui da desavença dessa terra. Essa é a minha visão. Então, mas eu creio que naquele grande dia, né? Ou quando você for, você vai encontrar seu ente querido, você vai encontrar o amado, a amada, a pessoa que nós tanto às vezes estimamos, que nós admiramos. Nós vamos encontrar aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Deus, ele nos deu uma garantia. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo de Deus. Então, ele nos garante, né? Ele nos garante. Ele nos deu como penhor o Espírito Santo de Deus. Foi necessário Jesus passar pela cruz para nos deixar como penhor. Olha, quando você vai, quer um empréstimo, alguma coisa, você deixa algo em penhor, algo de valor, na garantia de que você vai voltar para pagar, para resgatar, para fazer algo, né? Um penhor. E Deus deixou como penhor o Espírito Santo de Deus para mim e para você. Ele deixou, ele falou assim, olha, essa é a minha garantia, receba aí, ó, eu vou voltar. Jesus deixou para nós esse penhor. Ele deixou essa garantia de que ele vai voltar, aleluia. Que ele vai voltar para resgatar a sua noiva, ele vai voltar para nos resgatar, para ressuscitar, para nos dar um corpo glorioso. Essa é a maior vitória do povo de Deus. Que Deus possa ser bálsamo, que Deus possa ser alegria, que você possa ser renovado no Espírito Santo de Deus. Eu sei que as percas não são fáceis. Eu sei que perder alguém não é fácil. Mas pensa que você não perdeu. Que essa pessoa, né? Ela foi preparada para algo muito maior. Ela foi preparada para algo muito maior. Ela cumpriu a missão dela. Aleluia. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Porque nós temos essa garantia do penhor do Espírito Santo de Deus, que está conosco. Nós temos essa garantia, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Então, se nós estamos nessa terra, nós ainda não estamos na presença do Deus poderoso e grande eu sou, com toda a plenitude, com toda a glória, sem o mal, né? Nós não estamos assim. Né? Então, nós estamos fazendo aqui, está fazendo aqui uma distinção, o Espírito Santo de Deus, a respeito do corpo físico e do espiritual, né? Nós não estamos com ele, com Deus, para sempre na ressurreição ainda. Nós estamos num plano físico, que ainda tem processos, mas nós temos um penhor. Nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que lembrar disso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque andando por fé, então é por fé, nós temos que ter a referência para algo que aponta para algo maior. A fé é o caminho, a fé é a certeza, né? Todo cristão tem que andar em fé, aleluia, e não por vista. Nós temos que crer, nós temos que andar por fé e não por vista, não naquilo que nós vemos. Nós temos que pedir, Senhor, me mostra o sobrenatural do Senhor. Pai, confirma no meu coração. Pai, põe a alegria da salvação. Eu quero, em nome de Jesus, que você hoje abra o teu coração para Deus curar tuas feridas, as percas, tirar toda a mágoa, toda a tristeza, toda a acusação. Talvez você acusa você mesmo, talvez você acusa alguém, talvez você pensa porque eu não tinha feito diferente. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Porque tem milagres que nós vemos acontecendo. E porque tem outros milagres em que se levanta para orar, para jejuar, para buscar. E nós não obtemos a resposta. Porque tudo está no controle de Deus. Ele sabe do amanhã. Ele conhece o nosso eu. Ele sabe do nosso pensamento de amanhã. Coisa que nós mesmo não sabemos. Nós hoje podemos pensar de uma forma e amanhã nós podemos mudar o nosso entendimento. Né? Nós podemos receber uma revelação diferente, um direcionamento diferente, porque nós somos limitados, mas o nosso Deus, ele não é. Olha no verso 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, nós temos que ter essa confiança que nós só estamos habitando nesse corpo por um tempo.
Nós estamos sendo preparados para algo muito maior. E nós temos que dar o nosso melhor todos os dias. E nós vamos conseguir dar o nosso melhor quando nós vencermos os nossos leões, os nossos medos, os nossos traumas, quando nós conseguimos deixar para trás a tristeza e nos apegar a essa alegria da salvação. Essa alegria reaviva, Senhor, nos nossos dias, né? Alegria pela salvação, alegria pela tua obra, Senhor. Nós temos que pedir isso a Deus, porque você não pode fazer com que as suas percas façam com que você perca a alegria de viver nesse plano que te aponta para algo muito maior. Aleluia! Ó, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então a nossa alegria, né, nós temos que ter confiança e desejarmos habitar com Deus. Habitar com Deus. Então todo filho de Deus não pode temer a morte. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos cordeiros em Cristo Jesus. E é algo quando fala da morte física, onde nós, todos nós, eu não estou dizendo que eu sou perfeita, que eu sei todas as coisas. Se eu não me apego abatida em pensamentos de perca, né? De pessoas que se foram. E Deus, Ele quer trazer um consolo na nossa alma. Ele quer nos curar naquilo onde nos paralisou. Talvez nós deixamos, muitas das vezes, de exercer aquilo que Deus pôs nas nossas mãos, com toda fé, com toda alegria, da forma que nós exercemos no começo, porque estamos com um sentimento de perca e Deus está querendo hoje derramar um bálsamo e dizer: filha, filho, você não perdeu, porque não era teu, era meu, era meu. Eu tenho o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle de nada. Não é nosso nada. Nem mesmo temos controle sobre a nossa vida. E nós queremos muitas das vezes controlar. Deus, Ele nos dá todos os dias a possibilidade de crer e confiar inteiramente. Quando a gente fala ter paz que excede todo entendimento, é essa paz que Deus quer derramar sobre a tua vida. Que você realmente deixe o Espírito Santo de Deus te curar. Como eu sinto que Deus está derramando cura sobre o meu coração. Que eu sinto que Deus está dizendo: filha, acorda. Só voltou para casa. Você não perdeu nada porque não era teu. E só voltou para casa. Aleluia. Glória a Deus. Eu não perdi ninguém por esses dias. Mas são percas que às vezes a gente lembra, a gente chora, a gente vê, né, vídeos, a gente relembra. E a gente fica assim, perguntando por quê. E essa é a resposta de Deus, para mim e para a tua vida. Porque nós não temos o controle de nada, nada é nosso. Nós temos que entender e viver esse amor para Cristo, sem cobranças. Viver esse amor para Cristo, sabendo que Ele sabe tudo que Ele está fazendo por nós. E nós temos que confiar, que nós temos esse penhor. Ele deu o que é mais precioso dele para nós, que é como penhor, o Espírito Santo de Deus, aquele que habita dentro de você, que mesmo você na tua tristeza, na tua dor, né, você nas suas lamúrias, você às vezes teve uma perca material e tá questionando Deus como se fosse o fim. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Deus sabe que você não quer dever para ninguém, mas para isso você não vai tirar a tua vida, você não vai perder tua salvação eterna. Aleluia! Você não vai abrir mão da sua morada eterna por causa de coisas materiais. Você vai se pôr diante do Senhor no dia de hoje e pedir perdão. Senhor, eu agi errado. Senhor, eu fui impulsivo. Senhor, eu não tive controle daquilo que você pôs na minha mão. Senhor, eu não orei, eu não busquei direcionamento. Mas hoje eu me coloco diante do Senhor, pedindo uma saída, uma ajuda. E isso não é o fim. Isso não é o fim. Você vai receber um renovo, uma paz, uma alegria, uma força, uma esperança do Espírito Santo de Deus, para você resolver todas as suas questões, tantas físicas, espirituais e materiais. Deus, Ele quer que você entenda. Eu não sei, às vezes pode ser uma falência material.
e você está achando que é o fim, e Deus está dizendo o que Ele fez por nós, dando o Espírito Santo de Deus um penhor de um apontamento de algo, uma garantia, é um penhor que Ele voltará. Quando nós vamos lá, né, pedir um empréstimo, uma coisa, você deixa algo, um penhor, uma casa, uma joia, algo precioso, materialmente dizendo, você vai voltar, uma garantia que você vai voltar. E Deus fez isso por nós, dando o Espírito Santo de Deus. Ele vai voltar, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Então viva com a alegria na presença do Senhor Jesus. Viva, receba essa alegria que você está caminhando para esse edifício perfeito. Nós temos um edifício perfeito, isso é, nós vamos receber algo grandioso, poderoso, né? No nome de Jesus, porque Deus nos deu uma garantia, que é o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso intercessor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, possa alcançar meu irmão, minha irmã. Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, possa derramar-se sobre essa alma, sobre esse coração. Pai, que todo mal, Senhor, todo impedimento, toda tristeza, toda mágoa, toda falta de perdão, Senhor, seja repreendida no nome de Jesus. Senhor, que ela venha entender, Pai, que não tem a ver com ninguém, mas tem a ver com a tua vontade, Pai. Ou até mesmo, muitas das vezes, com as nossas escolhas, quando se refere às coisas materiais. Porque quanto à vida e à morte, tudo está no controle do Senhor. Pai, no controle do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, as bênçãos do alto céu sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro a cura interior. Eu declaro, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, alegre-se, alegre-se no Senhor. O tempo de chorar já passou. Aleluia, é tempo de cantar, crer e confiar naquilo que Deus tem para fazer na tua vida ainda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, você tem algo que te aponta para algo muito maior. E o teu propósito, a tua missão, aqui ainda não acabou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, viva para valer a pena, faça valer a pena no nome de Jesus Cristo. Pai poderoso santo, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo conosco, Senhor. Guarda esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, derrama do teu amor, da tua graça, do teu conforto, da tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Repreende toda a fúria do inimigo, todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Traga paz, alegria, Senhor, que ela venha se levantar em alegria, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.